Olá, galerinha! Hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, que se encontra no material fornecido pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, está no volume 1 e é relativo aos exercícios da semana 1. Bora lá! Os exercícios que nós vamos corrigir se encontram na página 47 do material e abordam o assunto de ligações covalentes. E já adianto a dizer que também é sobre geometria molecular. Então, vamos à correção da atividade 1, que pede o seguinte. O fosgênio, de fórmula COCl2, é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como uma arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação de monóxido de carbono, CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas? Então, vamos lá. Antes de pensar em geometria, nós temos que conhecer os elementos que participam da constituição dessa estrutura. Nesse caso aí, temos os seguintes elementos químicos: o carbono, o cloro e o oxigênio. O carbono é da família 4A. O que indica estar na família 4A? Indica que ele tem 4 elétrons na sua última camada. O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. E o oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada. Mas por que isso é importante? Porque é a partir do conhecimento de quantos elétrons que tem na última camada que nós saberemos quantas ligações cada átomo poderá fazer. E a gente também conhece os elétrons que podem participar da ligação. Nesse caso, da ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. No caso do carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Para ele alcançar sua estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons nessa camada. Sendo assim, ele pode fazer até 4 ligações. Por quê? 4 elétrons que ele já tem, mais 4 elétrons que ele vai receber por compartilhamento com outros átomos, somando então 8 elétrons. O cloro já tem 7 elétrons na sua última camada. Então, isso quer dizer que ele só pode fazer mais um compartilhamento para receber mais um elétron, somando então 8 elétrons e estabilizando o seu octeto. Enquanto que o átomo de oxigênio, estando na família 6A, possui 6 elétrons na última camada. Sendo assim, ele pode fazer até 2 ligações para completar o octeto. Como que a gente monta a estrutura do fosgênio, então? Colocamos como átomo central o átomo que pode fazer o maior número de ligações. Nesse caso, é o carbono, que pode fazer até 4 ligações. E distribuímos os outros átomos ao redor do carbono, sendo então os 2 átomos de cloro e o átomo de oxigênio. Sabemos inicialmente que o cloro só pode fazer uma ligação. Então, o carbono vai fazer uma ligação com cada átomo de cloro, uma ligação simples, estabilizando assim o octeto dos 2 átomos de cloro. O carbono ainda pode fazer 2 ligações para completar o seu octeto. Sendo assim, faz uma ligação dupla com o oxigênio. Para definir a geometria dessa estrutura, precisamos observar com muito carinho o átomo central, porque é esse átomo central que vai ditar a geometria dessa molécula. Para definir a geometria dessa molécula, temos que observar com muito carinho o átomo central. Inicialmente, temos que pensar o seguinte: quando 4 átomos se ligam, a geometria da estrutura da molécula pode ser trigonal plana ou piramidal. Qual a diferença entre elas, então? A trigonal plana, o átomo central não possui par de elétrons livres, enquanto que na piramidal, o átomo central possui par de elétrons livres. Sendo assim, qual é o nosso caso na molécula de fosgênio? O átomo central é o carbono. O carbono não possui par de elétrons livres nessa estrutura. Logo, será
a geometria trigonal plana, em que o átomo central não possui par de elétrons livres e possui 3 átomos ligantes, que quer dizer que 4 átomos no total estão participando dessa composição dessa geometria. Outra forma de conferir se todos os elementos estão com o octeto completo é contando o número de elétrons restantes em cada átomo, ou seja, elétrons não ligantes que não estão participando de ligação, e os elétrons que estão participando da ligação. Inicialmente, temos que fazer uma continha, somar todos os elétrons da última camada de cada um dos átomos. Então, como que é feita essa continha? 4, que é a quantidade de elétrons da última camada do carbono, mais 6, que é a quantidade de elétrons do átomo de oxigênio, mais 2 vezes 7. 7 é o número de elétrons na última camada do cloro, vezes 2, porque são 2 átomos do cloro. Átomos de cloro. Fazendo essa soma, temos 24 elétrons. E aí podemos conferir nessa estrutura para ver se todos os elementos químicos estão estáveis, estão com o octeto completo. Então, como fazemos essa contagem, essa conferência desses 24 elétrons? Inicialmente, podemos observar a quantidade de elétrons em cada um dos átomos, elétrons não ligantes, não participantes das ligações. Nesse caso, o cloro, ou seja, cada átomo de cloro, tem 3 pares de elétrons não ligantes, somando esses 6 mais 6, 12 pares de elétrons não ligantes. E o oxigênio possui 2 pares de elétrons não ligantes. 12 mais 4, 16 elétrons não ligantes nessa estrutura. E aí, temos que somar aos elétrons participantes das ligações. Na ligação simples, temos que saber que é um elétron vindo do cloro e um do carbono. Então, são 2 elétrons que constituem uma ligação simples. Tínhamos 16, agora 18 com essa ligação simples. Com a outra ligação simples, temos 20 elétrons, certinho? E, por fim, vamos conferir a ligação dupla. No caso, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Na ligação dupla, 4 elétrons participam na formação dessa ligação. 2 elétrons advindos do átomo de carbono e 2 elétrons vindos do átomo de oxigênio, somando, então, os 24 elétrons, mostrando que todos os átomos envolvidos nessa estrutura estão com o octeto completo. Agora vamos ver a formulação da geometria do monóxido de carbono. Lembrando que o carbono está na família 4A, possui 4 elétrons na última camada, e o oxigênio, 6 elétrons na última camada. Logo, pensamos que o oxigênio tem que fazer uma ligação dupla com esse carbono. Faz todo sentido. Mas aí temos que conferir. O carbono não está com o seu octeto completo. Vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E o oxigênio já está com o seu octeto completo. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí surge uma ligação coordenada, antiga dativa. Hoje em dia não utilizamos mais esse nome, mas é uma ligação coordenada. O que a ligação coordenada faz? É uma ligação em que apenas um átomo compartilha o par de elétrons para formar a ligação. Nesse caso, vai ser o oxigênio. Temos que lembrar que, para fazer uma ligação coordenada, o átomo já tem que estar com seu octeto completo. E quando esse átomo faz essa ligação coordenada, ele não desestabiliza o seu octeto. Então, é exatamente isso que acontece. Uma ligação coordenada entre o átomo de carbono e o de oxigênio. Lembrando que essa ligação é formada por elétrons vindos somente do átomo de oxigênio. Logo, temos a seguinte estrutura. Então, vamos lá. Conferir o número de elétrons para ver se os elétrons de valência vão
vão estar correspondentes aos elétrons da estrutura que nós montamos. Então, sendo assim, temos 2 elétrons não ligantes do caso nesse carbono, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando a esses dois, 8 elétrons. Mais 2, 10 elétrons. Sendo assim, confere exatamente com a quantidade de elétrons de valência. Então, essa é a estrutura para a molécula de CO. Então, vamos fazer para a molécula de Cl2. Simples, tranquilo. O que acontece com a molécula de Cl2? Cada átomo de cloro pode fazer uma ligação simples. Então, Cl, Cl. A contagem de elétrons, para ver se está certinho, 2 vezes 7, que são os elétrons da última camada de cada um dos átomos de cloro. E vamos conferir aqui na estrutura. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elétrons. Então, estão todos os átomos estáveis nessas duas estruturas. Sobre a geometria, temos que pensar o seguinte: quando 2 átomos se ligam, independente de qualquer coisa, será a geometria linear, porque só temos 2 átomos envolvidos nesse tipo de geometria dessas moléculas. Sendo assim, a molécula de monóxido de carbono e a molécula de cloro possuem geometria linear. Logo, a resposta certa será a letra E, em que a molécula de fosgênio é trigonal plana e as outras 2 moléculas de monóxido de carbono e de gás cloro linear. A atividade 2 pediu o seguinte: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, vamos lá. Começando pelo NH3, que é a estrutura da amônia. Inicialmente, temos que saber que o nitrogênio está na família 5A, então possui 5 elétrons na última camada, enquanto que o hidrogênio está na família 1A, possui então 1 elétron na última camada. Como faremos essa ligação? Normalmente, quando numa fórmula ou numa estrutura temos números diferentes de átomos, como no caso da amônia, o nitrogênio tem apenas 1 átomo e o hidrogênio 3 átomos. Normalmente, quando isso acontece, o átomo central será o que tem menor quantidade, nesse caso, o nitrogênio. Em seguida, distribuímos os átomos de hidrogênio ao redor desse átomo de nitrogênio, tendo então esses 3 átomos ao redor do átomo de nitrogênio. Sendo assim, sabemos que o átomo de hidrogênio só pode fazer uma ligação, porque ele fica estável com 2 elétrons. Colocamos então 3 ligações simples. Vale observar que o nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada. Então, ele pode fazer 3 ligações, restando ainda um par de elétrons não ligantes. Analisando então a geometria, podemos observar que são 4 átomos participantes da constituição dessa molécula. Nesse caso, a geometria pode ser trigonal plana ou piramidal, diferindo somente pelo par de elétron não ligante que o átomo central tenha ou não tenha. Quando não tem esse par de elétron não ligante, a geometria é trigonal plana. Quando existe esse par de elétron não ligante ou elétrons livres, que é o caso do nitrogênio, que tem esse par de elétron livre, a geometria é piramidal, que é o caso da amônia. Então, ligando o NH3 ao C1AC, piramidal. Conferindo os elétrons para observar se todos os átomos estão estáveis, 5, que são os elétrons da última camada do nitrogênio, mais 3 vezes 1, que são 3 átomos de hidrogênio, e 1 elétron em cada átomo na sua última camada, que é a única camada do hidrogênio. Sendo assim, são 8 elétrons. Conferindo, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Analisando a molécula de HF, ficou tranquilo. Só temos que pensar em algumas informações. O hidrogênio tem um elétron na última camada, está na família 1A. Flúor tem 7 elétrons na última camada, porque está na família 7A. Sendo assim, o hidrogênio faz uma ligação simples com o flúor. E o flúor ainda tem 3 pares de elétrons não ligantes, conferindo a ele uma geometria linear. Sempre que for 2 átomos, a geometria vai ser linear. A conferência de elétrons bate certinho. Vamos lá. São 8 elétrons, 1 do hidrogênio mais 7 da última camada do flúor, totalizando 8 elétrons. Então, vamos contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a estrutura 2 se liga à letrinha A. HF é linear. Analisando então a molécula de dióxido de enxofre, temos que pensar primeiramente que o enxofre tem 6 elétrons na última camada, assim como o oxigênio, porque ambos estão na família 6A da tabela periódica. Então vamos lá. Como o enxofre está em menor quantidade, se comparado com os oxigênios, ele fica como o átomo central da molécula. O enxofre, então, é circundado pelos átomos de oxigênio, fazendo, então, uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, tendo, então, estabilizado o primeiro oxigênio e também ficando com o seu octeto completo. O que acontece, então? Uma ligação coordenada para estabilizar o outro átomo de oxigênio. Sendo assim, podemos conferir se a quantidade de elétrons está compatível com a estrutura. 6 elétrons da última camada do enxofre, mais 6 elétrons de cada átomo de oxigênio, totalizando, então, esse somatório 18 elétrons. Conferindo, essa estrutura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares de elétrons não ligantes, totalizando 12 elétrons. Mais 4 elétrons responsáveis por essa ligação dupla. Então, 12 mais 4, 16. E esses 2 elétrons dessa ligação coordenada, totalizando os 18 elétrons esperados. Vamos à geometria da molécula de dióxido de enxofre. Temos que pensar que são 3 elétrons envolvidos na constituição dessa molécula. Então, quando 3 átomos se ligam, podem ser a geometria linear, quando o átomo central não possuir par de elétrons não ligantes ou elétrons livres, o que não é o caso da nossa molécula, né? Em análise. E pode ser angular, quando o átomo central possuir pares de elétrons livres. Nesse caso, então, o dióxido de enxofre tem a geometria angular. Identificadas as geometrias de todas as outras moléculas, tanto NH3, HF e o dióxido de enxofre, a única geometria possível para o CH4 seria a geometria tetraédrica. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Mas vamos analisar por que a geometria desse caso do gás metano, CH4, é tetraédrica. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na sua última camada e ele está ligado a 4 átomos de hidrogênio, que possuem um elétron na última camada e só precisam de mais um para completar a sua estabilidade, sendo que o hidrogênio é estável com 2 elétrons. Então, vamos lá. O carbono, por estar em menor quantidade, fica no centro da molécula e é circulado pelos átomos de hidrogênio. Sendo assim, fazendo ligações simples, todos ficam estáveis. Nesse caso, quando 5 átomos se ligam, a geometria é tetraédrica. Conferindo, então, a quantidade de elétrons, 4 elétrons vindos, da última camada do carbono, mais 4, um de cada hidrogênio, totalizando 8 elétrons. Então, como cada ligação simples é um par de elétrons que constitui essa ligação,
temos 4 ligações simples. 4 vezes 2, 8 elétrons. Então, a resposta é letra C. A questão 3 nos pede o seguinte: selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. A alternativa 01, N2, que é o gás nitrogênio, diz que a geometria é linear. Como vimos na questão anterior, na questão 2, sempre que forem moléculas diatômicas, ou seja, 2 átomos, vai ter sim geometria linear. Então, essa opção está correta. A opção 02 é o gás carbônico, CO2. São 3 átomos envolvidos. Como vimos na outra questão, na questão anterior, vimos que quando temos 3 átomos envolvidos, pode ser geometria linear ou geometria angular. Tudo vai depender se o átomo central tem par de elétron livre. Então, vamos ver a estrutura do CO2. O carbono átomo central faz uma ligação dupla com cada um dos oxigênios. Então, o carbono não tem par de elétron livre. Então, realmente, sua geometria é linear. A opção 04, que é a molécula da água, me fala que a geometria dela é angular. Vamos conferir. Também são 3 átomos envolvidos. Então, essa geometria pode ser linear ou angular. Nesse caso, a molécula de água tem a geometria angular, por quê? Porque o átomo central, que é o oxigênio, possui par de elétrons livres. Sendo assim, também está correta. A alternativa 08 trata-se do PCl5 e nos diz que a geometria é plana trigonal ou trigonal plana. Como nós vimos na atividade 2, trigonal plana é quando são 4 átomos envolvidos, que pode ser trigonal plana ou piramidal, certinho? Se não lembra, volta lá. Nesse caso, essa estrutura mostrada, ela não é plana trigonal. É uma nova geometria que eu não comentei com vocês, que é a bipirâmide trigonal, em que o fósforo é o átomo central e ele é circulado por 5 átomos de cloro. Esse é o caso de uma expansão do octeto pelo átomo de fósforo. Então, essa alternativa está errada, está incorreta. Não vamos somá-la no final. Por fim, na alternativa 16, temos o CCl4 e nos diz que é uma geometria tetraédrica. Sendo assim, está correta também. É uma geometria tetraédrica. São 5 átomos envolvidos nessa geometria, sendo o carbono o átomo central, fazendo uma ligação simples com cada átomo de cloro. Certinho também. E por último, temos a opção 32, que é o BF3, e nos diz que é uma pirâmide trigonal. Então, vamos lá. São 4 átomos envolvidos. Quando são 4 átomos envolvidos, quais geometrias podem ser? Pode ser piramidal ou pirâmide trigonal, ou pode ser trigonal plana. Qual a diferença, então, entre elas? Vai ser ter ou não par de elétrons livres no átomo central. Nesse caso, o átomo central é o boro e ele está na família 3A. Ele não tem par de elétrons livres. Então, essa geometria não é pirâmide trigonal, é trigonal plana. Seria pirâmide trigonal se o átomo central tivesse par de elétrons livres, o que não é o caso. Fazendo o somatório aí das opções corretas, 1 mais 2 mais 4 mais 16 é igual a 23. A atividade 4 nos diz o seguinte: 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Então, são mostradas as substâncias
tanto o açúcar orgânico quanto o adoçante dietético. Em seguida, tem a seguinte frase: a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, mostrada aqui na tabela como SiO2, substância utilizada como anti-umectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula D, que apresenta geometria molecular tal. Então, temos que marcar a opção que completa, que preenche as lacunas desse texto. Então, vamos lá. Temos as opções CO2, SO2 e as opções de geometria linear, angular e piramidal. Então, vamos analisar qual pode ser. Primeiro, se prestou atenção na resolução das outras atividades, já podemos descartar a letra A. Não tem como ser piramidal. Piramidal será quando forem 4 átomos envolvidos, né, na molécula. Nesse caso, de CO2, são somente 3 átomos. 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, essa aqui está excluída. Vamos ficar, então, entre B, C, D e E. Inicialmente, temos que saber a família que cada elemento químico aí envolvido na nossa análise pertence à tabela periódica. Sabemos que o oxigênio está na família 6A, o enxofre também na família 6A, carbono na 4A e silício na 4A. Aqui já tem um indício de similaridade. Então, vamos pensar aí, vamos analisar para fechar essa questão tranquilamente. Temos que a molécula de dióxido de enxofre, nós fizemos ela em outro exercício, ela é angular. Por quê? Porque o átomo central tem par de elétron livre. São 3 átomos que constituem essa molécula e o átomo central tem par de elétron livre. Então, ela é angular. A molécula de CO2, por sua vez, é linear, porque o átomo central não tem par de elétron livre. Então, temos que analisar se a molécula de dióxido de silício será da mesma estrutura que a dióxido de enxofre ou que a dióxido de carbono. Sendo assim, montando a estrutura de Lewis, a gente percebe que o dióxido de silício é similar à estrutura geométrica da molécula de dióxido de carbono. Por quê? O silício está na família 4A, então ele faz uma ligação dupla com um oxigênio e outra dupla com outro oxigênio, ficando todos com o octeto completo. Sendo assim, a opção correta é a letra E, em que ela é similar, né? Completando a frase aqui, a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como um antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis da molécula de CO2, que apresenta geometria linear. Linear por quê, gente? Porque o silício também não apresenta par de elétron livre. Para finalizar, então, as atividades dessa semana 1, vamos à correção da atividade 5. Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. Nós já estudamos a geometria da molécula de amônia na atividade 2. Quem não lembra, volta o vídeo um pouquinho aí. A geometria da molécula de amônia é piramidal. Por quê? Porque o átomo central tem par de elétron livre, que é o nitrogênio. Então, a letra A nos diz: a geometria molecular corresponde a um tetraedro regular? Não, a geometria é piramidal. Letra B. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero? Não, é uma pirâmide. Então, a base dessa pirâmide são os hidrogênios. E, no caso, o vértice, né, o centro da pirâmide é ocupado pelo nitrogênio. Então, essa questão também não está correta. Essa letra B. Vamos a C. O centro da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livre? Não.
O centro da pirâmide é ocupado pelo átomo de nitrogênio. Letra D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Coloquei essa outra figura aí, lembrando que a geometria piramidal também pode ser chamada de piramidal trigonal. O centro da pirâmide é ocupado pelo nitrogênio e os hidrogênios formam a base de um triângulo equilátero, como pode ser observado nessa imagem aí. Então, é a letra D que está correta. E a letra E, as arestas da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, correspondem a ligações iônicas. Não, o que constitui a molécula de amônia são ligações covalentes, em que há compartilhamento de elétrons. E aí, galerinha, terminamos então a correção dos exercícios de química da primeira semana do ensino médio para o terceiro ano. E eu peço que vocês compartilhem o vídeo, que deem um like nesse vídeo, que mande para os seus amigos, se inscrevam no canal e semana que vem postarei o vídeo corrigindo as atividades da semana 2. Muito obrigada pela atenção, um beijo a todos e vamos que vamos, sem desanimar!